Bom dia, nono ano. Então a gente vai começar novamente as nossas aulas de matemática. A gente não tem muitos encontros até o final desse ano de 2020. Então assim, a gente vai ter um número de exercícios maiores, né, em cada dia que a gente tiver aula. A gente tem conteúdos, vocês têm conteúdos, né, que são muito importantes para que vocês tenham eles bem fixados para o primeiro ano. Lembrem-se de uma coisa, né? Os outros alunos que estão na escola, eles vão permanecer, a grande maioria, dentro da nossa escola, ou indo para outras escolas, mas dentro ainda do fundamental. Vocês diferente, cada um vai ir para uma escola diferente. Então agora a gente tem que buscar todas as nossas forças para tentar levar o maior número de conteúdos para o ensino médio. É óbvio, toda escola, a partir do ano de 2020, sabe que tem conteúdos que os alunos não vão ter conseguido terem visto. Ou se conseguirem terem visto, talvez não tenham a afinidade nem aptidão nele, tá? Então, assim, o que eu programei para vocês hoje? Vou revisar equação para que aqueles que ficaram para trás de equação possam se dar conta que é um conteúdo extremamente importante para que você saiba a equação do segundo grau e teorema de Pitágoras, relações do triângulo, relações métricas nos triângulo e retângulo, vão ser fundamentais. É onde a gente vai apostar, tá? Então aqui, ó, eu fiz a aula e eu esqueci de mudar aqui a data, é 22, tá? A aula de hoje é dia 22 de fevereiro, meu aniversário. Bom, o que eu quero? Que vocês coloquem isso aqui de novo no caderno, eu sei que alguns já têm, é chato, para novamente fixarem. Porque eu sei, a gente para um pouquinho, daqui a pouco não lembra mais como é que faz o delta, não sabe o que é. Então, eu fiz aqui para vocês fixarem novamente, porque hoje vai ser o último dia que a gente vai trabalhar especificamente com a equação do segundo grau, tá? Primeira coisa, como é que é uma equação de segundo grau? Aqui em cima, ela tem que ter um termo elevado ao quadrado, na segunda potência, tá? A gente viu que pode ter o B e o C, mas é necessário que tenha principalmente o A. Como é que a gente vê isso? Né? Numa equação onde a gente não tem aquele A, aquele B, aquele C. O A é o termo que está aqui em cima, na frente do x ao quadrado. O B é o termo que está na frente do x. E o C é o termo independente. Aqui em cima, então, a gente tem uma equação do segundo grau completinha, tá? É quando ela tem todos os termos, que foi uma das coisas que a gente já viu. Agora, vocês vão ver exemplos aqui em cima, aonde o B é igual a zero. Então, a gente não tem nada com x, a gente só tem o termo independente, o x ao quadrado. E a gente tem um outro termo aqui, onde o c é igual a zero. Então, se o c é zero, o c não existe. Então, o termo independente não tem, tá? Eu coloquei aqui para lembrar para vocês que a fórmula de Bhaskara ela é utilizada principalmente no Brasil, tá? Normalmente, o que se tem é fórmula resolutiva de equação de segundo grau. Como é que a gente aprendeu a fazer essa equação de segundo grau? Tem várias formas de se fazer a equação de segundo grau. Só que a gente pegou um método para ter ele de forma a não esquecer como é que faz essa equação, tá? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, identifiquem quem é o A, quem é o B e quem é o C. Por que é importante fazer isso? Porque, às vezes, a equação ela não está na ordem. E aí a gente pode se atrapalhar, chegar lá e pegar o A e não é o A, é o B, porque ela trocou, inverteu a ordem. Ela não precisa vir escrita com esse formato. Inclusive, ela pode vir uma equação grande e a gente tem que reduzir. Como a gente não tinha
a habilidade para fazer esses detalhamentos em matemática, eu optei por fazer alguma coisa direta, tá? Bom, primeira coisa que a gente faz é identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá? Porque a primeira resolução que a gente vai fazer é do delta, tá? Depois, o que a gente faz? Vai substituir na fórmula o delta. Quem é o delta? Aquele termo que está aqui. B ao quadrado menos 4AC. Então, eu sei quem é o B, eu sei quem é o A, eu sei quem é o C. Então, no delta só tem, depois que vocês substituírem, só vai ficar número. Não pode ter x no delta, tá? O delta a gente vai substituir números. E aí vai aparecer só vai ter números. Pelo menos resolvendo uma equação completa, tá? Bom, aí a gente vai calcular quem é o delta. Quando a gente calcula o delta, a gente vai chegar em 3 situações. Ou a gente vai ter um número igualzinho a zero, então o delta é igual a zero, ou a gente vai ter um número positivo. Quando a gente tem um número positivo, ele é maior que zero. Então, 1, 2, 5, 25, 36, maior que zero. Quando lá a gente faz nos sinais dá um número menor que zero, um número negativo, a gente vai ter um delta menor que zero. O que é muito importante aqui? O que acontece muito? Muitas vezes a gente erra algum sinal e aí deu pra bola. Tu não vai achar o que realmente a equação está te pedindo. Bom, quando a gente chegou nesses delta igual, menor ou maior que zero, a gente tem as possibilidades que a gente tem que saber. Deu igual a zero, a gente vai ter 2 raízes reais, porque vai somar com zero e diminuir de zero, não vai alterar. Quando a gente tiver maior do que zero, a gente não vai ter 2 raízes no conjunto dos números reais. Significa dizer que ele não vai estar em cima de uma reta numérica, tá? Quando a gente tiver o delta menor do que zero, não tem raiz real. Não é que não dê para representar um desenho essa equação. Mas a gente não vai prosseguir dali porque a gente não tem como calcular uma raiz de número negativo. Tá? Mais adiante vocês vão ver como é que funciona um desenho de uma função de segundo grau, que é uma parábola, um desenhozinho assim, tá? Uma parábola, vamos pensar no desenho dessas antenas parabólicas, mais ou menos aquilo dali, aquele desenho assim. Isso é a representação de uma equação de segundo grau, tá? A gente acha que uma equação de segundo grau, ela não tem nenhuma função, mas ela tem. Principalmente quando a gente vê em termos de localização sonora, onde vai ter mais som em algum lugar, uma parábola. Qual é, cara? Por que se desenhou uma antena parabólica com a base sendo parábola? Porque ela tem características que vão ser importantes em relação a de que forma, né, que a gente chama foco, vai vir os sinais, tá? Mas, enfim, é só para vocês saberem, assim, que, né, tem um uso. Bom, aqui vocês vão rever novamente como é que se faz uma equação. Então, ali em cima tá todos os passos detalhados para vocês. Extrair o A, o B e o C, calcular o delta, dizer o que esse delta representa, se ele é igual a zero, menor que zero, maior que zero, tá? Isso tudo vocês já fizeram muitos exercícios, a gente já estudou muito a equação de segundo grau. Lista 12A, tá? Que é nosso encontro, é o 12º. Então, a gente tem aqui 4 equações do segundo grau que eu quero que vocês façam, tá? Eu tenho a equação completa, que é a A e a D. Eu tenho 2 equações incompletas, tá? E eu tenho que, na maioria das vezes, vocês tinham o A
igual a 1. Só que no A e no B, vocês vão ter o A igual a 5 e a 3. Isso vocês têm que se lembrarem para ajustar, tá? Então, tudo que vocês têm que fazer aqui, identificar se ela é completa ou não, e aí identificar o A, o B e o C e calcular o delta. Não precisa ir até o final, nesse primeiro exercício. Depois, o que a gente utilizou? Depois que a gente achou o delta, a gente começou já a colocar direto aqui na fórmula resolutiva do segundo grau ou fórmula de Bhaskara, tá? Então, você já tendo o delta, vocês já podem fazer isso. E aqui eu mostrei novamente todos os passos para vocês. Identifica quem é A, quem é B e quem é C. Calcula o delta. O delta deu 36. Eu sei que lá no final eu vou ter vamos botar aqui. Eu vou ter duas raízes, o 1 e o 7. E elas são diferentes. Duas raízes reais diferentes, tá? O que a gente não pode esquecer aqui? Que o B, ele é negativo. E na fórmula tem o menos B. Então, eu tenho que botar o menos B da fórmula e o menos B do número, o 8, tá? Não posso esquecer de tirar a raiz de 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6, tá? Então, aqui no finalzinho a gente vai ter uma raiz somando e outra raiz diminuindo o 6, tá? Novamente, para lembrar, aí nós vamos ter, aqui sim, eu quero que vocês encontrem o x' e o x2', tá? Temos novamente mais 4 equações. Dessas 4 equações, lembrem que na D o A é 9, tá bem? Isso vai ser o diferencial para vocês, tá? Então, daqui para cima é conteúdo que vocês já tinham. Mas como eu sei que é um conteúdo muito importante para vocês para entenderem equações do segundo, para entenderem muitas outras coisas que vocês vão ter depois lá no ensino médio, então pra gente, né, vamos liquidar isso? Então tá. Então vamos ir até o final para vocês verem como é que funciona. Então, tem a primeira lista, 12A, tem a segunda lista, 12B. São 8 exercícios até aqui, tá, pessoal? Sendo que os primeiros exercícios da lista 12A, vocês só precisam calcular o delta. Na segunda lista, 12B, calcular toda a equação. Agora, aqui vem o diferencial. Agora, a gente vai ter uma equação que ela é chamada de equação biquadrada. Então, o que significa dizer biquadrada? Eu estou falando ali para vocês. Ela é quadrada 2 vezes. E como é que é uma equação biquadrada? Ao invés de ser x ao quadrado, vai ser x na quarta. Entenderam? Aqui, ó, eu anotei bem direitinho para vocês, ó, os expoentes. 4 e 2. Então, ela é quadrada 2 vezes. Bom, a resolução de uma equação biquadrada, ela depende muito da gente entender uma equação do segundo grau, apenas, tá? A gente vai fazer esse desmembramento. Ao invés de colocar x na 4, a gente vai colocar x ao quadrado e o 2 fora, que é a mesma coisa. Só que a gente vai fazer essa separação, que é para poder fazer uma substituição para calcular essa equação, tá? Bom, no lugarzinho onde tem x ao quadrado, a gente vai pegar e vai botar y. Porque se eu colocar y ali, eu vou ficar com y ao quadrado menos 10y mais 9. Cair numa equação de segundo grau. Aí eu sei resolver normal, tá? A gente vai sempre recair uma equação biquadrada, a gente sempre vai recair numa equação de segundo grau. A única coisa é entender esse detalhezinho que a gente muda uma variável, tá? A gente tira o x e vai colocar
o y, tá? Então, vamos lá. Uma incógnita, na verdade. O que a gente caiu aqui, então? Y² menos 10y mais 9. Então, eu tirei aquela equação de uma equação biquadrada para eu poder resolver. E agora, eu tenho uma equação do segundo grau. Mudei do x para o y, tá? Aí aqui, resolver normalmente. Tirar A, B e C, calcular o delta, tu. Resolvemos. Chegamos a y, eu botei enganado ali, y' e y duas linhas, 9 e 1. Tá? Que é a equação. Bom, mas agora para finalizar, ali, gente, eu troquei, tá? Eu coloquei, na hora de digitar, eu coloquei y', mas é x', mas é y', tá? Bom, por quê? Por que isso? Porque na equação inicial, a gente tem ela em x e a gente achou uma resposta y. O que a gente precisa fazer para encontrar a equação final? Simplesmente tirar a raiz daqueles números que a gente encontrou ali. O 1, raiz de 1 é 1, então a solução é mais 1 e menos 1. Raiz de 9 é 3, então a solução é mais 3 e menos 3, tá? Porque sempre quando a gente tira a raiz, que é o que tá aqui, ó, e o que tá aqui. Tá bem? Então, vocês vão ter um desafio, tá? Resolva a equação. Então, essa equação é o desafio. Então, vocês têm 4 exercícios para achar o delta, 4 exercícios para resolver uma equação normal e um desafio que é para ver o quanto, até em que ponto vocês entenderam que basta aqui a gente rebaixar todinha essa equação, vai ficar y² menos 5y mais 4 igual a 0, resolvo ela normalmente e no final extraio a raiz. Detalhe, se a gente tem um número negativo, não tem como extrair raiz. Então, aquele a gente exclui da resolução, da solução, tá? É só isso, então. Então, espero assim que vocês tirem bastante dúvidas comigo essa semana, tá? Para que vocês possam ir o melhor possível, né, no entendimento de uma equação de segundo grau, tá bem? Na próxima semana a gente já vai entrar em Teorema de Pitágoras, tá? E quanto mais vocês conseguirem interagir comigo, eu sei que parece bastante, né? Puxa vida, já direto aí 9 exercícios de cálculos grandes, mas a gente tá na reta final. E principalmente porque vocês vão mudar de escola. Então, vocês precisam ter um conteúdo melhor para poder ir, porque a gente não sabe para onde vocês vão, para que vocês possam ter menos dúvidas a serem sanadas, tá bem? Tchau, pessoal, e um bom trabalho por hoje.